sou a Michelle e hoje eu vou gravar a tag Exposed dos livros. Eu vi essa tag no canal Livros e Fuxicos da Paola e a primeira pergunta é qual lançamento eu não pretendo ler. Eu escolhi falar aqui de dois livros que eu vi muitas pessoas comentando que eu não tenho muito interesse assim de ler, que é Meninas Selvagens. Parece ser sobre... é um futuro assim meio distópico aparentemente, não sei muito sobre, mas não me pegou assim muito pela sinopse, apesar da capa estar bem bonita. Eu não pretendo ler esse livro. E também o próximo, que eu também acho que eu não vou ler, é um livro A Casa Holandesa, que é da Intrínseca. Inclusive eu já vi, eu acho que ele foi lançado no Clube Intrínsecos já há alguns meses, e aí foi lançado agora pra todo mundo. E eu não pretendo ler nenhum desses dois livros. O próximo livro é um livro que eu comprei pela capa e eu me arrependo de ter lido. Eu não me arrependo de ter lido porque no caso não cheguei nem a ler, que é o livro do Stephen King, que é uma autobiografia. Eu acho que é uma autobiografia mesmo. É uma biografia, então na verdade não foi ele que escreveu. E eu comprei pela capa, pela edição, porque foi muito barato. Eu acho que eu não paguei nem R$30. E ele é um autor assim muito renomado. Porém, não gostei nem do livro que eu li dele, então assim, a chance de eu ler uma biografia assim, são pequenas, mas tá aqui, talvez eu leia, não sei, fica aí no ar. O próximo livro é um livro que não valeu toda a hype, e eu escolhi falar de A Garota do Lago. Este livro é um thriller que ficou assim muito popular. Inclusive, eu acho que eu já mencionei que ele saiu inclusive assim da bolha literária. Muitas pessoas que não têm o hábito de ler, eu acho que leram este livro. Mas eu não achei assim um livro tão fantástico. É um thriller, mas é um basicão assim de qualquer um, não tem nada assim muito surpreendente. E o plot dele, na verdade, é bem assim mais ou menos. Não achei que foi um livro assim que gostei muito, então acho que este livro é um bom livro para esta pergunta. A próxima pergunta é um livro que você leu logo que saiu, mais bonito flopou, e eu acho que eu vou falar do Bem-vindos à Rua Maravilha. Eu acho que foi um dos poucos livros assim que eu li mais ou menos na época certa, porque eu acho que eu não costumo ler muito assim livros lançamentos, então é bem difícil eu ler um livro assim que foi na época certa. E não fez muito sucesso, mas entre os booktubers eu acho que ele fez sucesso. Mas é uma coisa bem nichada, bem específica, e é um livro nacional, então já é naturalmente mais difícil, porque as pessoas do Brasil não gostam de ler livros nacionais. Então eu indico aí, inclusive, pra você ler, porque vale muito a pena. Não sei se eu posso dizer que foi um flop, porque acho que muitas pessoas falaram, e eu gostei muitíssimo, assim. Mas eu sei que também não foi um livro assim dos mais comentados, então acho que merece mais reconhecimento. O próximo é um livro de um autor que você não aguenta mais ler, e eu acho que para essa pergunta eu vou colocar aqui Cassandra Clare, só que apesar de que eu já li, acho que eu já li uns 5 livros dela, eu tenho vontade de continuar lendo alguns, principalmente o que eu tô lendo agora é O Príncipe Mecânico, né, que são As Peças Infernais, né, eu tô no 3º, e eu não sei o que acontece, porque eu não quero mais ler os livros dela, eu sempre fico meio assim com raiva, mas eu continuo lendo, então provavelmente vou ler os próximos, vou terminar também As Peças Infernais, ou seja, eu não sei qual livro que faz parte de qual série, eu sempre confundo os nomes, eu acho que é o Anjo Mecânico, né, o que eu falei que eu tô lendo, e As Peças Infernais é o das Cidades dos Ossos e tal. Então eu já li essas duas séries, alguns livros, mas eu pretendo continuar e terminar as duas, apesar de que eu não gosto assim tanto dos livros dela. O próximo é um livro que todo mundo amou e você não. Para essa pergunta, eu decidi colocar a trilogia do Vencedor. Eu acho que tem muita gente que fala muito mal desse livro, mas eu sei que tem muita gente que gosta demais. E eu, assim, gostei, eu li muito rápido, eu li os 3 livros, assim, em pouquíssimos dias. Mas eu acho que são livros, assim, muito problemáticos e que são vendidos como uma história bem mais interessante do que ela é de verdade, que no final das contas é só uma história de romance mesmo. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu sei também que tem gente assim que gosta demais, então eu acho que vou colocar essa trilogia nessa pergunta.
A próxima pergunta é um livro que você já queria ter tirado da estante e não fez por preguiça. E eu tenho, assim, alguns, eu tenho vários, na verdade. E alguns deles são esses dois livros do Bernard Cornwell. Eu, assim, tenho muita preguiça de ler esses dois livros. E principalmente porque são primeiros livros de séries e eu tenho quase certeza absoluta de que eu não vou continuar essas séries. E aí eu fico com muita preguiça de começar a ler e eu fico com muita dó de tirar da estante porque nem comecei a ler. Então talvez seja melhor do que eu penso, mas eu acho difícil. E esse daqui, Crônicas Saxônicas, eu acho que tem tipo uns 5. Esse aqui tem 3, então... Ai, assim... Provável que eu não vá ler, mas tá aqui ainda pra ver se eu ainda tento começar a ler esses livros, mas não sei se realmente se vou ler nunca. Talvez não leia nunca mesmo. A próxima pergunta é um livro que você ainda não leu por preguiça, e aí no caso, essa pergunta daria bem mais certo, né, no caso, a resposta que eu dei para a pergunta anterior, porque eu, no caso, tenho muita preguiça de começar a ler esses livros. Então eu vou escolher outro livro que eu já devia ter tirado da estante, sem ser esses dois, um livro que eu já li. E eu escolhi falar Olho por Olho, e ela é Jenny Han, né? Inclusive agora ela tá super popular aí pra todos os garotos que já amei. Na época desse livro, eu acho que ela ainda não tinha lançado aquele, ninguém nem conhecia ela direito. Mas tem muito tempo que eu li esse livro, eu não lembro direito da história, e eu lembro que ele começa como uma história assim, normal, e no final tem meio que um negócio que dá a entender que vai começar a ter, tipo, coisas sobrenaturais. E eu lembro que eu fiquei assim, muito... Como assim? O que está acontecendo? E é uma série também, tem o segundo e o terceiro, e provavelmente eu nunca vou continuar. E aí eu tenho só o primeiro, que eu nem lembro, nem gostei tanto. Então eu devia já ter tirado esse livro da estante e doado ou vendido para outra pessoa que poderia gostar mais do que eu. O próximo é uma série de livros que você não queria ter começado a ler. E aí eu acho que eu vou falar o negócio da Cassandra Clare, que eu já falei uma vez, né? É um pouco repetitivo, mas no caso, eu lembrei aqui que não é As Peças Infernais da Cidade dos Ossos, é Os Instrumentos Mortais. Eu queria não ter começado porque são muitos livros, acho que são tipo 6 livros, e eu li até agora só 2. E eu já comecei esses 2, mas eu não tenho os próximos. E aí, se eu for comprar os próximos, eu vou ter que reler os primeiros. Então, talvez eu não devesse já ter começado. Ou eu devia ter comprado tudo de uma vez para eu ler todos de uma vez. Ou então, talvez eu não devesse ter começado a história, porque fica aí uma história meio perdida. Porque eu nem lembro direito dos primeiros e nem comprei ainda os próximos, aí muito difícil. Então, eu vou colocar essa série. A próxima pergunta é uma leitura que você gostaria de cancelar. E eu decidi colocar aqui O Clube da Luta, que é um livro assim muito popular, muito clássico, todo mundo gosta muito, mas eu detestei ler esse livro, achei assim péssimo. Eu acho que eu tinha que ter lido mesmo para poder falar assim, com propriedade que não gostei, e porque como é um livro muito clássico, eu sei que é importante a gente ler para saber por que são clássicos. Mas, gente, muito ruim. Achei assim péssimo. Eu acho que na época eu devo ter falado por aí no canal. E eu lembro que eu achei ao mesmo tempo muito violento e muito infantil. As coisas que eles faziam, assim, era tipo umas pegadinhas assim de menino de 4ª série. E eram coisas absurdamente violentas ao mesmo tempo. E, ai, nossa, eu achei péssimo. Muito ruim mesmo. Fora que o grande plot twist inacreditável é muito óbvio. E quase qualquer pessoa que tem o hábito de leitura consegue perceber pelo estilo, assim, pelo próprio estilo de escrita, né, que o autor usou para poder fazer a narrativa da história. Então, não achei surpreendente, não achei nem um pouco filosófico, achei péssimo, muito ruim mesmo. E por último, um livro que você gosta muito, mas que tem vergonha, né, que é um Guilty Pleasure. E eu diria que os meus Guilty Pleasures são os livros da Sophie Kinsella. Eu gosto muito dos livros dela, eu acho ela muito engraçada. Eu acho que dá pra ler os livros delas que são grandes, tipo 500 páginas, muito rápido, mas ela tem assim aquele pezinho bem grande no machismo. As coisas que ela fala sempre são assim, são histórias heteronormativas e tem muito... é bem assim machista mesmo.
porque é um tipo de chick lit, né? E até um pouco mais antigo. Não sei se os livros recentes dela são desse mesmo vibe, mas aquele O Segredo da Emma Corrigan, por exemplo, que é um dos que eu mais gosto, é bem assim, eu gosto muito, me divirto, mas dou aquela risada da piada, sabendo que não é uma piada saudável. Então, essas foram as minhas respostas para essa tag. Comenta aqui quais livros você responderia para cada pergunta e até o próximo vídeo.